Então, este é um tema que eu quero, inclusive, desafiar você que é líder, você que é pastor, para que entendamos esta realidade dentro das nossas comunidades. É fácil nós falarmos aqui duro, como eu até já fiz, e muitos pregadores fazem, baseado em Tiago, quando diz, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. É fácil falar da bipolaridade espiritual. Agora, o que nós precisamos de entender, amados e amadas, é ver que dentro das nossas comunidades, quantos irmãos, quantas famílias sofrendo com este mal e outros mais males. Quando eu estava no seminário, o nosso professor de introdução à psicologia pediu para que cada um de nós fizesse um trabalho sobre, dentro desta área da psique humana, das doenças que pessoas que estão dentro das comunidades sofrem. Depressão, ansiedade, a bipolaridade. E aí a gente escolhia. E eu fiz um trabalho, e apresentei para aquele professor sobre a questão de algumas pessoas que convertem, ou, por exemplo, uma pessoa que tem um psicopata, uma pessoa que tem psicose, uma pessoa que tem é bipolar, alguma pessoa que é esquizofrênica. E eu fiz um trabalho mostrando como que a comunidade poderia ajudar essas pessoas. E a minha proposta na época, e até hoje é que nós tenhamos como comunidade terapêutica, comunidade cura, que a igreja é esta comunidade terapêutica, a comunidade cura, que nós possamos, como família cristã, estar ajudando esses irmãos a vencerem ou a conviverem com estes males. Porque nós temos males, eu gosto sempre de frisar isso, gente. Nós temos alguns males, seja na nossa alma, seja no nosso físico, que talvez seria até o espinho na nossa carne, por uma questão genética, por uma questão de ter nascido com algum problema psíquico. Algumas pessoas da nossa comunidade terão de aprender a conviver. E a minha proposta nesse trabalho foi e ainda é que nós tenhamos entre nós psicólogos, psiquiatras, e que possamos ter condições como família cristã de ajudar aqueles que até não podem a se tratarem. O problema é que nós queremos resolver tudo, com jejum, com oração. Não estou desmerecendo isso, gente. Mas precisamos de rever nossas lideranças. Quando você estuda, por exemplo, eu gostaria que você que é pastor, estudasse ou lesse aquele livro, Andando de Tanque Vazio. Um livro que me veio às mãos há algum tempo, eu ganhei de presente, que mostra histórias de avivalistas, de grandes pregadores, que nós temos por eles grande admiração, os reverenciamos e até sentimos um pouco meio de complexo, porque quando nós vemos alguns homens como Finney, como estes avivalistas que tiveram no decorrer da história, Moody, Spurgeon e outros mais, quando nós vamos estudar agora sobre estes homens, alguns deles eram homens depressivos, eram homens que tinham problema bipolar, eram homens que tinham as suas deficiências, e Deus os usava dentro das suas deficiências. Mas eram homens como eu e você que tinham esses problemas de altos e baixos, como acontece com o bipolar. Então, é preciso entendermos isso, irmãos, e abrirmos mais, inclusive você que é psicólogo, ou você que almeja, meu irmão, fazer um curso, faça psicologia, que é um curso que vai estar em alta futuramente. Eu já lhes disse aqui que no ano 2020, segundo a pesquisa aí, então vamos falar sobre o transtorno bipolar. Nós já falamos aqui sobre depressão, ansiedade, tensão, falamos 4 mensagens sobre as doenças psicossomáticas. E agora, o que é o transtorno bipolar? Transtorno bipolar é um transtorno de humor. E é importante sabermos disso. Na verdade, nós temos vários transtornos. Transtorno de personalidade, transtorno de ansiedade. E esse é o transtorno de humor. É uma
é um transtorno crônico, é uma patologia, é uma doença crônica. Agora eu quero falar para os irmãos o seguinte: certamente você na sua casa tem aí seu pai, sua mãe, alguém da sua família que tem diabetes, que tem hipertensão. E as pessoas que têm diabetes, hipertensão e outras mais enfermidades, né, irão conviver com essas doenças ao longo da vida até a morte. E é exatamente o que precisamos entender aqui. Eu quero explicar para vocês sobre a doença bipolar. A pessoa vai ficar com ela até a morte. Não tem cura, mas há tratamento. A doença bipolar, ela é caracterizada por mudanças abruptas de humor polarizada. Então nós temos dois polos, né? Por que bipolarizada? São dois polos. Veja bem que a gente tem um polo que é a fase depressiva e outro polo, a fase que é a fase da mania, que a gente vai chamar, que a psicologia chama de euforia. É aquela alegria que os psicólogos e psiquiatras chamam como mania. E então, quando nós falamos de dois polos, estamos falando de dois extremos, entende? Dois extremos. Veja bem, a fase de depressão é a fase da euforia. Aí a gente tem tipos de transtorno bipolar que vão flutuar para lá e para cá em relação a estas fases. Pensa aí numa pessoa que está vivendo numa fase de depressão. E nesta fase de depressão, a pessoa tem um episódio de mania. A pessoa tem a depressão, o que vai flutuar aí num período de normalidade, e que pode haver um episódio de mania. Havendo episódio de mania intensa, e aí é caracterizado transtorno bipolar, que os psiquiatras, esses profissionais que Deus tem usado para tratar da psique humana, fala que é o transtorno bipolar tipo 1. Veja bem, quando eu tenho a depressão e eu tenho episódio de mania, mais ou menos a gente vai chamar de hipormania, são os episódios mais leves de mania. Agora, quando eu tenho episódio de mania e episódios depressivos, os psiquiatras, os psicólogos chamam de estado misto. Eu tenho, então, um pouquinho de mania e um pouquinho de depressão. Aí, veja bem, eles ficam juntos ao mesmo tempo. E segundo alguns psiquiatras, o diagnóstico leva a 10 anos para descobrir. E eu vou explicar novamente sobre esses dois episódios ao mesmo tempo, que é a mania e a depressão ao mesmo tempo. O que acontece? Eu tenho a depressão, eu estou depressivo, e ao mesmo tempo eu tenho pensamentos acelerados, que é característico de mania. Eu estou depressivo, eu estou negativista em baixa, eu estou com pensamento acelerado, eu posso, de repente, em meio a isso, cometer um suicídio, eu posso cometer vários comportamentos prejudiciais ao meu relacionamento com minha esposa, você com seu marido, com a sua família, com os amigos, com a comunidade onde você participa, onde você congrega, as pessoas que estão à sua volta. Então, eu gostaria de falar aqui da fase depressiva, a dificuldade da concentração, né? A pessoa depressiva tem isso, dificuldade da concentração, diminuição da libido, diminuição da memória, falta de motivação para as atividades gerais, aquelas atividades normais, né? Quando a pessoa deve acordar de manhã para ir na academia, fazer uma caminhada, tomar um banho na piscina. Então a pessoa não consegue, não tem aquele ânimo, aquele sentimento de angústia, bloqueia. Aí diminui o amor próprio, um sentimento de inferioridade terrível, até agonizante, muito grande. Um negativismo, um pessimismo. Outra coisa, a irritabilidade. Então, essa fase depressiva da pessoa, estamos refletindo sobre o transtorno bipolar. E como eu lhes disse antes, tomara que as nossas comunidades sejam comunidades terapêuticas, onde nós podemos
auxiliar, ajudar, compreender, entender, suportar as debilidades dos mais fracos, inclusive nessa aqui. Nós somos seres humanos complexos, gente. E nós não fomos blindados. A nossa psique, quando você converteu, quando você se tornou crente, a sua psique não foi blindada. E nem o teu corpo foi blindado. E tem coisas, vou falar aqui, você pode assustar comigo, tem coisas, patologias, desordens que nós temos, problemas físicos, enfermidades variadas, que, quem sabe, Deus não vai fazer um milagre. Precisamos de nos ajudar. Precisamos de recorrer a esses profissionais como psicólogos, psiquiatras, médicos, para que nos ajudem. E aqui está este problema, que acomete a 5% da população brasileira. 5%. E, inclusive, eu lhes disse, eu vou repetir, que no ano 2020, a enfermidade, a doença que vai mais matar, vai ser as doenças cardiovasculares. Em segundo lugar, a depressão, que hoje, segundo a OMS, está em 9º lugar, mas em 2020, a depressão vai ser a doença que vai mais matar. Como que a nossa comunidade, como que nós estamos preparando para isso? Então esta é a fase chamada depressiva, que é a dificuldade de concentração, diminuição de libido. E é bom frisarmos aqui que a depressão, ela tem várias fases. A pessoa pode ter a depressão leve, a depressão moderada. E se você não tratar, você pode ter uma depressão grave. Lembrando que neste estágio, você pode ter um pico de mania. E aí, essa depressão, ela deixa de ser depressão e vai ser caracterizada como transtorno bipolar. Olha, a partir do momento que a pessoa tem a mania ou a euforia, como estamos caracterizando, aí já não é mais depressão. Neste caso, então, a pessoa é caracterizada com a patologia, então, bipolar, com o transtorno bipolar, e eu volto a repetir, que acomete hoje 5% da população brasileira, e as nossas comunidades, as nossas igrejas, quantos irmãozinhos e irmãs que manifestam esse transtorno bipolar. E com todo carinho aqui, eu sei que você é povo de Deus, você entende, porque ficamos aí querendo jejuar, orar, repreender demônios às pessoas, e de repente, para repreender aquela enfermidade, não é desse jeito. É usando os profissionais que Deus tem levantado, que são os médicos da alma, os psicólogos, os psiquiatras. Dá para você entender isso? Eu louvo a Deus porque eu tenho refletido isso aqui, eu tenho recebido muitos e-mails, pessoas que têm nos procurado e entendido a proposta nossa das doenças que instauram em nosso corpo, as doenças psicossomáticas, estas debilidades que muitos têm na alma e que precisam procurar esses profissionais. Eu quero voltar a explicar aqui para você entender. Depressão. A pessoa pode ser só deprimida e assim não é bipolar. Ela não é bipolar. Ela não tem essa doença bipolar, essa patologia. Agora, se ela tiver um pouco de mania, ela passa a ser bipolar. Ficou claro? Você me entendeu? Entendeu, povo de Deus? O que é depressão? Eu quero explicar. Eu já expliquei então o que é depressão. E agora eu quero falar sobre as características da mania. Então, lembrando os irmãos e irmãs, que a bipolaridade só pode ser tratada, esta patologia só pode ser tratada pelo psiquiatra. Porque ele vai medicar, ele que vai dar os medicamentos. Só o psiquiatra pode medicar a pessoa que sofre desta patologia, desta enfermidade. Veja bem, se o psiquiatra fizer o diagnóstico e descobrir, constatar certamente, ele vai optar para os medicamentos que são os estabilizadores de humor. Entende? Os estabilizadores de humor, dependendo do caso, certamente ele vai associar a outro medicamento. O estabilizador de humor tem que existir, porque este humor tem que estar estabilizado. Então, a pessoa que vai tratar
da bipolaridade, do transtorno bipolar, é o psiquiatra. Você pode procurar também um psicólogo, que de repente, não vamos falar isso no final, você procura um psicólogo. Nós temos muitos psicólogos aí, bênção, psicólogas cristãs, que pode ajudar e indicar lá um psiquiatra. Agora eu tenho estudado, inclusive, estes temas de enfermidades que assolam a psique humana, e eu tenho me inteirado sobre isso. E bom seria haver uma parceria entre psicólogos, psiquiatras, para o bem da pessoa que está sofrendo a patologia. Então eu tenho estudado isso aqui e tenho, na verdade, entendido isso. Tem que haver uma parceria entre psicólogo e psiquiatra para ajudar a pessoa que sofre dessas patologias e especificamente da bipolaridade. Agora escute, a pessoa que sofre deste mal vai ter de adequar a este transtorno. Há também o estresse que vem também acompanhado com o transtorno bipolar. Eu esqueci, mas quero falar também aqui que a bipolaridade vem de uma questão genética. Há toda uma situação orgânica envolvida e a pessoa fica vulnerável, propensa a essa doença de acordo com algum trauma vivido, com alguma falha ambiental. Entende? Então, é a questão genética. Eu quero falar agora sobre as características, então, da mania. Falamos das características da depressão e a bipolaridade, os dois polos. A depressão é um polo. Agora veja que a mania é outro oposto, outro polo. A pessoa tem um pensamento acelerado e aí a pessoa tem uma dificuldade de concentração, porque a pessoa fica acelerada nos pensamentos. A pessoa tem um pensamento acelerado e aí a pessoa tem uma dificuldade de concentração, porque a pessoa fica acelerada nos pensamentos. Entende? Então, agora, a pessoa que está com mania é algo exagerado, exacerbado. A pessoa tem a sensação que ela é muito poderosa, ela tem uma autoestima muito elevada, ela tem uma sensação de que pode tudo, todas as coisas. É a pessoa então que tem essa mania. Neste momento pode fazer muitos gastos, de repente a pessoa fica com aquela compulsão para gastar, e isso traz problema sério. Se é um homem, ele, como pai de família, vai trazer um problema sério. Se é uma mulher, vai ter um problema sério com o marido, gastando compulsivamente. Não é? Então veja, gente, que é esta instabilidade que torna hoje a bipolaridade e que acomete quase 5% da população brasileira. E é uma das principais causas da incapacidade para a pessoa que sofre, está vivendo no trabalho, está estudando, está fazendo as coisas do dia a dia, relacionando com o parceiro, na sua vivência diária. Para viver como casal e conviver com os amigos é um desafio na comunidade, na igreja, na sociedade. Então o que acontece? A pessoa acorda com uma pessoa alegre, exultante de manhã, mas quando é à noite, aquela pessoa está triste, abatida. Você sai com a pessoa para um resort, para um passeio, de repente a pessoa está toda alegre na estrada. Quando chega lá, a pessoa se fecha. Entende? Ela se fecha, é outra pessoa. Tem momentos que a pessoa se sente tão bem e aí quer abandonar a medicação. E esse é um problema. E este é um problema que muitos vão para o tratamento, e este é um problema sério, porque a pessoa tem um surto depois disso, porque abandonou a medicação, e pode acontecer uma complicação séria até voltar ao normal. Neste caso, quem sofre, quem é bipolar, acaba sendo refratário, rebelde. A pessoa acaba sendo resistente ao processo, ao tratamento. E a pessoa fica teimosa, entende? E eu falo isso porque eu conheço pessoas, mulheres, homens, que acabam sendo resistentes e acaba piorando a situação. Essa é a característica, então, do bipolar. Ele levanta de manhã alegre,
exultante, sorridente, de repente muda completamente. A pessoa parece que são duas pessoas em uma. Outro detalhe que tenho visto, quando eu estou estudando aqui sobre alguns blogs de alguns psicólogos, psiquiatras, perguntando o seguinte: se tem como prevenir a bipolaridade. E o que eu tenho lido é o seguinte: na verdade, o que a pessoa precisa de fazer é saber se comportar no ambiente que talvez aumente isso. Se ele trabalha num lugar onde ele está se sentindo agredido, ele está convivendo com pessoas que estão o atrapalhando, essa é a prevenção, para que ela não se instaure em grau mais elevado. Só que é o seguinte: para que a pessoa se previna quanto a esta patologia, o transtorno bipolar, a pessoa tem que ter, obrigatoriamente, toda uma questão orgânica, que é o desequilíbrio dos neurotransmissores. Porque vocês lembram que eu falei que a bipolaridade, o transtorno bipolar, está lá, numa causa, que é o desequilíbrio nos neuros ou dos neurotransmissores. O que é preciso você fazer aí, você que me ouve e está querendo saber se você tem esta doença? É preciso fazer um balanço de sua vida, como está o seu comportamento. De repente você tem uma mudança de humor drástica, que acontece de forma periódica, e quando você observa, vê que isso se repete. E esta instabilidade de humor, e isso está te atrapalhando na vida pessoal, na vida familiar, no relacionamento com a sua esposa, com seus filhos, com seu marido, com as pessoas que você convive. Então você está variando como profissional. Então você precisa procurar um psicólogo. E se você for um psiquiatra, ele vai buscando, fazendo avaliação, e aí ele pode perceber se você tem esse problema. Entende? E eu quero falar algo aqui, irmãos, para a gente saber, compreender mais o bipolar, se é que a pessoa foi diagnosticada como bipolar. Porque, olha, escute bem, tem pessoa que de repente te trata, te abraça, é aquela pessoa vibrante, sorridente, não é? De repente, de uma hora para outra, a pessoa se torna ríspida, agressiva, fala mal do cônjuge, fala mal de tudo e desaba falando, agredindo todo mundo. Pode caracterizar o bipolar, pode, mas não é eu que vou fazer diagnóstico. Eu sou um leigo, eu sou apenas um mensageiro que pesquiso, estudo, não sou um psicólogo, sou estudante, mas que tenho preocupado com algumas reações de pessoas que estão aí sofrendo com essas doenças. É aquela pessoa ciclotímico, aquela pessoa muda de humor no mesmo dia, é aquela mulher que está feliz agora num churrasco e de repente à noite briga com todo mundo em casa. E tem que haver misericórdia, irmãos, misericórdia de uma pessoa como esta, porque talvez a própria pessoa não está fazendo o tratamento, não descobriu que tem esta patologia e sofre demais. E eu estou vendo pessoas dentro da igreja cheias de culpas, acabam se acusando. E eu falo que o inimigo aproveita disso para lançar os seus dardos inflamados. Entende? E é como eu disse antes, é algo interno no organismo que faz a pessoa agir desta forma. Agora, há uma diferença entre o transtorno de personalidade borderline com a bipolaridade. O transtorno de personalidade borderline é confundido com a bipolaridade em função da oscilação de humor. O que é personalidade? Personalidade é o meu jeitão, não é? O nosso jeitão. É diferente com o transtorno de humor. A pessoa que tem esse problema, esta oscilação de humor, ela tem, desde cedo, esta personalidade fluida. Na verdade, o que tem é a pessoa saber se comportar no ambiente que pode aumentar isso. Então, de repente a pessoa está no trabalho e está levando ela a um estresse. E isso pode instigar, eu diria, um relacionamento que, por exemplo, não faz bem, pode instigar esse problema. Uma questão no passado que te perturba, que perturba ela, vícios, as drogas ilícitas, tudo isso pode agravar
e ser um desencadeador da patologia desta doença, pode agravar o transtorno bipolar. Eu gostaria de dizer o seguinte, olha, presta atenção no que eu vou falar aqui, porque talvez tenha até algum psicólogo que me ouve e está me ouvindo agora e pode me interpretar diferente, porque eu estou aqui falando e eu estou baseado em pesquisas, em trabalho científico de pessoas que são profissionais, que já estão há tempo nesta caminhada e atendimentos. Escute, para que a pessoa se previna quanto a esta patologia, que é o transtorno bipolar, a pessoa tem que ter obrigatoriamente toda uma questão orgânica, que é o desequilíbrio dos neurotransmissores. Porque vocês lembram que eu falei que a bipolaridade, a doença, o transtorno bipolar, está lá numa causa, que é o desequilíbrio dos neurotransmissores. Entenderam? O que é preciso fazer aí, você que me ouve e está querendo saber se você tem essa doença, é preciso fazer um balanço da sua vida. Como está o seu comportamento? De repente você tem uma mudança de humor, uma mudança drástica, que acontece de forma periódica. E quando você observa, vê que isso se repete, e esta instabilidade de humor, e isso está te atrapalhando na vida pessoal, na vida familiar, nos relacionamentos com a família, com as pessoas que você convive. Você está variando lá no seu trabalho como profissional. Então, se você for um psiquiatra, um psicólogo, um psiquiatra, ele vai buscar, vai fazer a avaliação, e aí só ele pode perceber e diagnosticar, e aí vai te falar se você tem esse problema. E eu quero falar algo aqui, irmãos, para a gente compreender mais o bipolar. Se é que ele foi diagnosticado como bipolar. Porque você mesmo que lidera lá o grupo de louvor, você que lidera lá a igreja, você que lidera lá o grupo de mulheres, tem aquela irmãzinha, aquele irmãozinho lá que de repente te trata bem demais, te abraça, te beija, é sorridente. E de repente, de uma hora para outra, a pessoa se torna ríspida, agressiva, fala mal do seu cônjuge no meio de todos, é bruto, é bruta. E isso pode caracterizar. Isso pode caracterizar. É uma pessoa ciclotímica. Esta pessoa muda de humor no mesmo dia. É aquela mulher que está feliz, alegre, no churrasco, lá no meio da família, e de repente à noite briga com todo mundo em casa. Já viu gente assim? E tem que haver misericórdia de uma pessoa como esta. Por quê? Porque talvez a própria pessoa não está fazendo o tratamento, não descobriu que tem esta patologia e sofre demais. E é como eu lhe disse antes, é algo interno no organismo que faz a pessoa agir desta forma. Entende, irmãos? É preciso compreender, é preciso ter amor por essas pessoas. Por isso que eu defendo que todo pastor, todo líder, ele deve estudar. Igual o meu caso, eu estava já matriculando para eu fazer psicologia, mas eu resolvi então me preparar de outra forma. Tem vários cursos aí, tem tanto material, tem tanto livro escrito para que nós pastores, líderes, possamos estudar, ler, para até entender melhor nossas ovelhas, entender e saber até levantar os líderes na nossa comunidade. Porque de repente você levanta um líder que tem algum problema, alguma deficiência, não é que você não vai levantá-lo, porque na comunidade dos salvos, do povo de Deus, há lugar para todos. Mas é saber administrar essa problemática. Entendeu, querido? O transtorno de personalidade borderline é confundido com a bipolaridade, em função da oscilação de humor. Veja que o que é personalidade? Personalidade é o nosso jeitão. É diferente com o transtorno de humor. A pessoa que tem a borderline, ela tem esta oscilação de humor também. Ele tem desde mais cedo esta personalidade fluida. Ele tem esta fragmentação de personalidade, esse sentimento crônico de vazio, um sentimento muito forte do outro como referência, sabe, a esta intolerância e frustração. E é interessante que o borderline, ele não é tratado com estabilizador de humor, como o bipolar. Ele é tratado de acordo ou em função
de uma ansiedade, de um humor, talvez deprimido, mas não em função de instabilidade de humor interna, orgânica. Quem está aí estudando está me entendendo o que eu estou falando. Então a pessoa borderline é aquela pessoa muito frágil. Ela precisa de uma psicoterapia para uma reestruturação de uma identidade. Ela precisa saber quem ela é. Agora, como nós poderemos relacionar com pessoas que têm essa patologia, o transtorno bipolar, a pessoa que tem bipolaridade? Aí eu volto a dizer a importância dessa reflexão para as nossas comunidades, para a nossa convivência familiar, para o casamento, porque você de repente está aí namorando, está noivo, e você não sabe, de repente, a menina que namora com você tem esse problema, não foi descoberto ainda. Ou ele. Como que fica depois? E eu estou colocando aqui um resumo de psiquiatras, psicólogos que expõem sobre este tema. E segundo os psiquiatras e psicólogos, se a pessoa tratar, já tem nota total. Se a pessoa procurar um tratamento, é preciso que a pessoa trate deste problema. Na verdade, o transtorno bipolar não tem cura, mas tem como amenizá-la. Tem como conviver. A pessoa que tem bipolaridade pode viver uma vida tranquilíssima, normal, dentro da igreja, na família, normal. E de vez em quando encontro uma pessoa com um transtorno bipolar. Quantas pessoas que eu conheço? E é normal, eles vivem normal. Porque a pessoa consciente da sua doença e trata legal. E aí não dá para você nem perceber que aquela pessoa tem bipolaridade. Entende? E a pessoa não pode amar mais. A pessoa que tem bipolaridade, quem sabe você me ouve. Você tem essa doença aí. Você sofre esse transtorno bipolar. E você é povo de Deus. Você não pode se sentir jamais pequeno, pequena, menor, desvalorizada. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu como pastor, um professor, um psicólogo, até um próprio psiquiatra. Porque é assim, gente. Olha, 10% da população brasileira tem depressão e 5% transtorno bipolar. Então o segredo é a pessoa, quando for diagnosticada, tratar. E talvez você que me ouve tenha isso. Talvez você sofre disso. Procure tratar para que você viva uma vida com mais qualidade, para que você viva bem. Você que está me ouvindo aí, é casado, sua esposa tem esse problema. Ah, que coisa difícil, né, pastor? A pessoa de manhã, minha mulher, ela sorri de manhã, quando é à tarde está com raiva, quando é à noite está vibrante. Então, como que você vai conviver com uma pessoa ríspida, grosseira? Eu já vi casos, irmãos, de mulher que tinha transtorno bipolar, o marido não a suportou. E este é o problema hoje das pessoas, porque querem tudo pronto. Quer um marido pronto, quer uma esposa pronta. O problema nosso é esse. Nós queremos relacionar com as pessoas, mas queremos pessoas perfeitas. Pessoas totalmente curadas. Isso acontece até conosco como pais. Queremos nossos filhos perfeitos, sarados. E a minha proposta aqui, neste termo, nesta meditação, desta reflexão, é que tenhamos uma família, uma igreja como comunidade terapêutica, uma família que é um lugar de cura, que é um lugar de aconchego, de cura, para que possamos nos entender o nosso próximo, você entender a sua parceira, você entender o seu parceiro. Dá para você entender? Talvez você tenha descoberto isso no seu filho, talvez ao seu marido, à sua esposa, que tem reações diferentes sempre. Então procure e ajude o seu filho, procure ajuda para a sua esposa. Todos nós vivemos no mundo em juízo, gente. Uns são apanhados de surpresa, né? Questões que fogem da nossa força, da força da vontade de cada um de nós, da realidade. É questão genética, orgânica, como eu lhes disse. Então procure ajuda urgente para sua esposa, para o seu filho. E você que está com esse problema,
não se sinta diminuído. O mais lindo que eu creio que há na igreja como comunidade terapêutica, comunidade de cura, é isso. Suportarmos as debilidades uns dos outros, superar. Não é? Esse é o problema da sociedade, que você vale quanto você pesa, o que você tem. Não é assim? Mas a igreja deve ser essa comunidade de cura, para que possamos sarar uns aos outros, ter paciência uns com os outros, e quem sabe a sua igreja possa votar até uma verba para ajudar aqueles que têm esse problema e não conseguem tratar. Você tem percebido isso há muito tempo, e quem sabe você tem chorado, porque você quer viver bem com o seu marido, mas você não consegue. De repente você levanta com raiva, parece que levantou com o pé esquerdo. E você quer de vez em quando olha para sua esposa e até agride sua esposa. Você agride seu filhinho, o seu adolescente. Então busque ajuda. Busque ajuda. Procure um psicólogo. E ele vai te indicar um psiquiatra que vai ser o profissional para tratar, se é que vai diagnosticar esse problema. Gente, a incidência da bipolaridade, do transtorno bipolar, é de 15 a 25 anos. Esta chamada fase jovem que os psiquiatras, os psicólogos falam. E isso pode acontecer com criança também. Só que a criança é difícil, segundo os psicólogos e psiquiatras, fazer esse diagnóstico. Por quê? Porque muitas vezes a criança está bem ou está mal, pode ser porque ela é mimada demais. Ela pode estar fazendo birra. Ela quer alguma coisa e emburra, faz chantagem emocional, não é? Aí fica difícil o diagnóstico infantil. É difícil de detectar. Mas há também o transtorno bipolar em crianças. Alguns estudiosos acreditam que a propensão para o transtorno bipolar acontece mais em mulheres. Só que isso é devido à procura pelo tratamento, que é mais das mulheres. Os homens, nós homens, somos mais resistentes do que as mulheres. A quantidade de homens aí que não vão fazer um exame de toque da próstata, só faz depois que tem câncer. Então, para alguns estudiosos, a propensão para o transtorno bipolar acontece mais em mulheres porque elas buscam mais o tratamento. Quando o homem faz isso, quando ele não procura tratamento, acaba surgindo outras enfermidades, são as outras doenças psicossomáticas, que vão se desencadeando no seu corpo, trazendo outras complicações. E muitas vezes a pessoa usa drogas demais. Eu conheci uma menina que ela estava usando drogas demais e piorou a situação dela. Só depois que foi constatado, diagnosticado por um psiquiatra, que ela tinha o transtorno bipolar. Mas diante daquela vida dela de levantar triste, abatida, à tarde ficar com raiva, de repente ia para um lugar toda sorridente, depois transtornava, ela foi ficando angustiada, insatisfeita com ela mesma, se condenando e acabou viciando em medicamentos. E isso se torna prejudicial quando as drogas passam a ser um meio de refúgio. E isso a pessoa pode complicar mais a sua bipolaridade. As drogas ilícitas, elas acabam potencializando demais o transtorno bipolar. A pessoa que se droga acaba prejudicando o tratamento. Entende? Então, quem sabe você que está me ouvindo, eu quero terminar e falamos aqui o que é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é um transtorno de humor. É um transtorno de humor. E tem muitas pessoas, 5% da população brasileira vive esse problema, mas não procuram tratamento. Muitas vezes a dificuldade da vida, a dificuldade financeira. Tem muitas pessoas dentro das nossas comunidades cristãs e que acabam até piorando, porque de vez em quando a igreja tem alguns tipos de trabalhos, tem alguns exageros que acabam piorando essas pessoas que têm o transtorno bipolar e outros demais transtornos. Por isso, eu termino essa reflexão aqui. Louvado seja Deus pela sua vida, você que é psiquiatra, você que é psicólogo, você que Deus te vocacionou para ser este médico da alma
E tomara que nós, pastores líderes, as igrejas, possam abrir as portas para poder incentivar as suas ovelhas, os pastores, os membros, a procurar esses terapeutas, esses médicos da alma. O dinheiro e a felicidade. O dinheiro pode nos dar conforto e segurança, mas ele não compra uma vida feliz. O dinheiro compra a cama, mas não o descanso. Compra bajuladores, mas não amigos. Compra presentes para uma mulher, mas não o seu amor. Compra o bilhete da festa, mas não a alegria. Paga a mensalidade da escola, mas não produz a arte de pensar. Você precisa conquistar aquilo que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. O que sei é que até há pouco tempo eu não sabia dizer quem eu era. Agora, sei menos ainda. Não sei quem sou, nem o que sou, pois o que pensava que era, não é o que eu sou. Estou me desintoxicando do que era para ser o que sou. Não compreendo ainda quem sou, mas estou à procura de mim. Tá entendendo? Que maravilha! Pensei que só eu não entendia. Se o tempo envelheceu seu corpo, mas não envelhecer a sua emoção, você será sempre feliz. Ninguém é digno do pódio se não usar suas derrotas para alcançá-lo. Ninguém é digno da sabedoria se não usar suas lágrimas para cultivá-la. Ninguém terá prazer no estrelato se desprezar a beleza das coisas simples no anonimato, pois nelas se escondem os segredos da felicidade. Augusto Cury. Um mestre viu uma cobra que ia morrer queimada e a tirou do fogo. Mas assim que a pegou, a cobra o picou. Com a dor e o susto, o mestre a soltou e o animal caiu no fogo novamente. O mestre então tirou mais uma vez a cobra da fogueira e mais uma vez ela o picou. Um discípulo então perguntou ao mestre: por que pegar essa cobra se todas as vezes que a tirar do fogo, ela vai fazer isso? O mestre respondeu: a natureza da cobra é picar, mas isto não vai mudar a minha, que é ajudar. E novamente, só que agora usando um pedaço de ferro, o mestre tirou a cobra do fogo e salvou sua vida. Você pode tomar cuidado e ser precavido, mas nunca mude sua natureza. Se alguém te faz algum mal, aconteça o que acontecer, mantenha a sua essência. Pense nisso. A águia é usada como símbolo dos que confiam em Deus. Este brilho é intenso e intensamente desde a sua origem. As águias podem levar um ano para voar sozinhas. Pessoas verdadeiras são como águias. Podem levar tempo para amadurecer. Podemos ver periquitos, pombos, andorinhas voando em bandos. As águias não. Elas estão sempre sozinhas. Elas ficam no alto, olhando o azul infinito. Não tenha medo de ficar só. Geralmente, o cristão anda na contramão da vida. Voe alto, embora os que voam alto não sejam compreendidos. São, em vez disso, temidos, criticados e muitas vezes condenados. O que fazem as águias quando as tormentas vêm? Elas se escondem, abrem as suas asas e a enfrentam corajosamente. Elas sabem que acima das nuvens escuras, da tempestade e dos choques elétricos, o sol brilha. Na Escritura Sagrada lemos que os que confiam em Deus
renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Nesta luta terrível, as águias podem perder penas e ferir-se, mas não temem e seguem em frente. Depois, enquanto todo mundo fica às escuras, elas voam vitoriosas, em paz, bem no alto. Finalmente, as águias também morrem. Mas eu pergunto, alguma vez você achou os restos mortais de uma águia? Nunca. Sabe por quê? Porque quando sentem que chegou a hora de partir, elas não se lamentam, não ficam com medo e voam tão alto o quanto podem. As águias procuram com os olhos o pico mais elevado, retiram as últimas forças de seu corpo cansado e voam aos picos inatingíveis. Lá esperam resignadamente o momento final. Até para morrer, as águias são extraordinárias. Talvez foi por isso que o profeta Isaías comparou os que confiam em Deus com as águias. Quem sabe você não tenha hoje, diante de si, um dia cheio de desafios. Alguns deles podem parecer impossíveis, mas lembre-se de descansar na paz do nosso Deus. E depois partir para a luta como quem vai para uma festa, sabendo que além da tormenta, o sol estará lá, brilhando. Lembre do teu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer na vida. Lembre dele antes que chegue o tempo em que você achará que a luz do sol, da lua, das estrelas perdeu seu brilho e que as nuvens de chuva nunca vão embora. Então seus braços, que sempre o defenderam, começarão a tremer e as suas pernas, que agora são fortes, ficarão fracas. Os seus dentes cairão e sobrarão tão poucos que você não conseguirá mastigar sua comida. A sua vista ficará tão fraca que você não poderá mais ver as coisas claramente. Você ficará surdo e não poderá ouvir o barulho da rua. Você quase não conseguirá ouvir o moinho moendo ou a música tocando. E levantará cedo quando os passarinhos começam a cantar. Então você terá medo de lugares altos e até caminhar será perigoso. Os seus cabelos ficarão brancos e você perderá o gosto pelas coisas. Nós estaremos caminhando para o nosso último descanso. E quando isso acontecer, haverá gente chorando por nossa causa nas ruas. A vida vai se acabar como uma lamparina de ouro cai e quebra, quando a sua corrente de prata se arrebenta, ou como um pote de barro se despedaça, quando a corda do poço se parte. Então nosso corpo voltará para o pó da terra de onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. É ilusão, diz o sábio. Tudo é ilusão. O sábio, usando o seu conhecimento, continuou a ensinar ao povo o que sabia. Ele estudou, examinou e pôs em ordem muitos provérbios. Procurou usar palavras agradáveis e tudo o que escreveu é verdade. As palavras dos sábios são como pregos bem pregados, são como as varas pontudas que os pastores usam para guiar suas ovelhas. Essas palavras foram dadas por Deus, o único pastor de todos nós. Filho, há mais uma coisa que eu quero dizer. Os livros sempre continuarão a ser escritos. Estudar demais cansa a mente. De tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos e até daquilo que fizermos em segredo. Seja o bem
ou mal. Lembra-te do teu Criador, enquanto você é jovem. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio, você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fica perguntando para si mesmo por que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Por que fui feliz ontem e hoje não sou? Esta pergunta não é nada inteligente nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro, protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens, mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho te dou, e muito sábio: não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo e complicado sentido da vida? No entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas com mais profundidade e sensatamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte: um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar o Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco,
quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um em que poderia confiar. Tudo que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza. Ao meu querido pai, pai que aos olhos da criança é herói, pai que aos olhos do jovem, vilão, pai que aos olhos do adulto, um amigo, pai que aos olhos do velho é saudade. Quando eu te via como herói, não sabia quase nada da vida. Sentia-me seguro ao seu lado. Eu só queria ser seu filho. Quando eu te vi como vilão, pensava que já sabia tudo sobre a vida. Não queria proteção, eu só queria ser herói. Quando eu te vi como amigo, pude me dar conta dos erros cometidos. Foi quando realmente te conheci que entendi o sentido da vida. Quando me dei conta de sua falta, a idade já havia me alcançado. Você já não era mais herói, nem vilão, nem amigo e nem solidão. Você virou soma de tudo aquilo que foi, de tudo aquilo que eu pensei que fosse, a síntese da vida que hoje eu vivo. A minha definição da palavra Pai. Luiz Alves.